Olá, bom dia. Bem-vinda, bem-vindo. Hora 1 desta terça-feira, dia 29 de maio, já está no ar para você. A conta do acordo do governo com os caminhoneiros já tem endereço certo, o nosso bolso, de novo, gente. E deve vir na forma de um novo aumento nos impostos. Foi o que disse, nessa segunda-feira, o ministro da Fazenda, Eduardo Gardia. E olha que o anúncio foi feito num momento em que muitas estradas permanecem bloqueadas pelos manifestantes e ainda faltam alimentos e combustíveis em grande parte das cidades. Diante desse quadro, só dá para ter uma certeza. O presidente Temer está pouco preocupado com a popularidade dele, já que a ação de seus articuladores políticos tem sido insuficiente, para dizer o mínimo, então, nessa tentativa de encerrar a greve, apesar das inúmeras concessões. A equipe econômica não tem a menor dificuldade em exigir novos sacrifícios para todos nós. Estamos tendo uma semana tão diferente, tão atípica por causa da rotina que todos nós estamos tendo que mudar, estamos tendo que encarar. Mas é o seguinte, eu quero te falar que a terça-feira promete ser um dia de tempo seco e temperaturas em elevação em grande parte do país. Tá chegando aí o feriadão, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Daqui a pouquinho, então, tem as informações da previsão do tempo com a Isabela Camargo. Informação importante que você confere daqui a pouquinho, a primeira parte do nosso papo. É já. Agora aqui a gente vê a movimentação em algumas capitais, se é que dá para dizer que tem movimentação, Ontem em São Paulo me lembrava 1º de janeiro, quando o 1º de janeiro cai numa segunda-feira, não tinha ninguém na rua. Vamos olhar agora, isso durante o dia inteiro, tá? Vamos olhar então algumas regiões do país nessa terça-feira. São Paulo na sua tela, corredor norte e sul, que ficou exatamente assim grande parte do dia, com pouquíssimos carros. Agora em São Paulo, 14 graus. Passamos em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte está um pouquinho mais frio, 12 graus agora. No nosso giro, a gente para agora em Brasília para te contar que a terça-feira começa com 13 graus em Brasília. Agora vamos para o Nordeste. Daqui a pouquinho, dia claro no Recife, calorão de 24 graus agora. E fechando este primeiro giro, estamos em Porto Alegre. Essa é uma vista da cidade, vista geral da cidade, imagem bonita, 14 graus. Agora vai esquentar bastante, porque a Bela vai contar aquela história pra gente, a temperatura, aquelas condições na frente da frente fria. Já todo o papo, então, sobre a previsão do tempo para você no Hora 1, que só está começando. É isso, gente. Caminhoneiros em greve mantêm uma série de bloqueios em rodovias pelo país. Os protestos continuaram mesmo depois de assinado um acordo com o governo. A gente começou a perceber isso na participação ao vivo dos nossos repórteres na edição de ontem do Hora 1. A história agora é a seguinte: no Rio de Janeiro, o Exército foi chamado durante a madrugada, agora de madrugada, para pôr fim a um desses bloqueios. Os manifestantes impediam a passagem de caminhões com mercadorias vindas do interior do estado. O grupo a pé ocupou o entroncamento da BR-116 com a RJ-130. Com a chegada dos militares, os manifestantes sentaram na pista para bloquear a passagem dos caminhões. E depois começaram a gritar palavras de ordem, pedindo apoio ao movimento. Tropas do Exército acompanharam tudo de perto, sem interferir. A polícia assumiu as negociações e depois de quase 3 horas de protesto, a via foi liberada sem confronto. Pois é. Em São Luís, um grupo que apoia os caminhoneiros entrou em confronto ontem à noite com a polícia rodoviária. Uma tropa do Exército foi acionada e usou bombas para dispersar os manifestantes. O clima ficou tenso no início da noite num trecho da BR-135, próximo à cidade de Bacabeira, a 40 quilômetros de São Luís. Um grupo de moradores que apoiava os caminhoneiros tentou impedir a passagem de um comboio de carros-tanque que era escoltado pela Polícia Rodoviária Federal. Houve confusão e homens do Exército foram chamados para ajudar os policiais. Os manifestantes foram dispersados com bombas e gás lacrimogêneo.
Segundo a polícia, não houve feridos. A boa notícia por aqui é que 50% dos postos já estão abastecidos, de acordo com o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis do Maranhão. Continuam 16 pontos de bloqueios em 6 rodovias federais que cortam o estado. Os manifestantes estão impedindo, por exemplo, a chegada de produtos ao porto do Itaqui, que é um dos principais exportadores de grãos do Brasil. Regina Souza, de São Luís, para o Hora 1. Obrigada, Regina. E é claro, todo mundo, todas as manhãs está levantando, acordando com a mesma pergunta. Será que vai ter transporte? Como que vai ser a circulação, né, dos ônibus? Será que vai ter gasolina? Onde? Como? Enfim. A gente está fazendo isso em toda a programação da TV Globo, te ajudando, prestando serviço para você. Essa informação, então, é especialmente para quem está em São Paulo. Por conta, claro, né, da falta de combustível, o transporte público na capital paulista vai rodar hoje com cerca da metade dos ônibus, tá? Já metrô e trens urbanos começaram a circular mais cedo e vão fechar mais tarde para aumentar a oferta de transporte. Vamos conversar então ao vivo com o repórter Tiago Scheuer, que está no Terminal Bandeira, no centro de São Paulo, e tem então o detalhamento dessa informação importante. Tiago, conta pra gente, bom dia. Oi, Mona Lisa. Bom dia para você e para todo mundo. Lembrando que o Terminal Bandeira aqui no centro, ele atende praticamente a capital paulista inteira. Muita gente sai daqui e vai para outros bairros, também faz integração com outros terminais. Aqui em São Paulo hoje estão previstos aí entre 60% e 70% dos ônibus municipais circulando. Agora de madrugada foram 50%, então metade dos ônibus acabou circulando também pela cidade. Conversei com um passageiro agora há pouco aqui no Terminal Bandeira, o Alexandre, e ele me contou que ele fica esperando aqui no terminal. Ah, que pena. Perdemos o contato com o Tiago Scheuer. Tivemos um problema na transmissão ao vivo do Tiago Scheuer, que está falando, então, do Terminal Bandeira. Voltou, Tiago? Não, daqui a pouquinho eu falo com o Tiago, mas a gente segue aqui com as informações. Daqui a pouquinho a gente restabelece o contato com o Tiago Scheuer, mas eu vou repetir, então, só a principal informação do Tiago. Não preciso repetir, ele está aqui. Tiago, conta. Continua. 1, 2, alô, Ju, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oi, Tiago. Me escuta, Tiago? Você está me ouvindo, Mona Lisa? Sim, tá me ouvindo? Tiago, sim. Escutei 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vamos lá. Vamos lá, Mona Lisa. Conta pra gente. Ao vivo é assim, Sim. eu estava testando aqui, para quem não sabe, 1, 2, 1, 2, a gente fica testando aqui. Ó, Vamos vida lá, de Mona Lisa. repórter não então, é fácil. Voltando, Vai tava lá. falando com o Alexandre, que aí você passa. Não é, vamos lá. A gente está aqui no frio também, já lembrando você que está frio, Isabela Camargo logo fala para você sobre isso. Mas voltando a falar do transporte aqui em São Paulo. O Alexandre, ele me contou que é um passageiro, ele sai do trabalho 2 horas da manhã, e aí ele normalmente ia para casa na Zona Norte já 2h30, logo rápido, né? O que tá acontecendo com ele desde quarta passada, né? Com essa crise toda aí de abastecimento. Ele não consegue mais pegar esse ônibus. Tem uma empresa aqui que não está colocando esse ônibus durante a madrugada. A SP Trans, que é a gestora do transporte público aqui na cidade de São Paulo, diz para as empresas, né, orienta que elas usem metade, então, do efetivo para a madrugada. Tem uma delas que não está fazendo isso e ele tem que esperar 3 horas para poder ir embora. Então, ele vai embora daqui a pouquinho, 5h20 só, que daí ele consegue pegar um ônibus dessa empresa para poder voltar para casa na zona norte da cidade de São Paulo. O que a gente percebe aqui, eu conversei com uma funcionária do Terminal Bandeira, também aqui no centro de São Paulo, ela me contou que o movimento está normal, como num dia comum, isso ali até às 5 horas da manhã, e que agora deve ficar um pouquinho abaixo do que normalmente é registrado, por exemplo, para uma terça-feira, né? Lembrando também que, além do transporte aqui em São Paulo hoje, os ônibus, né? Entre 60% e 70%, Mona Lisa já falou antes, mas eu repito, tem metrô funcionando até mais tarde, até 1 hora da manhã, começando mais cedo também às 4 da manhã, para tentar atender mais gente aí que não consegue pegar esses ônibus, né? Já que o efetivo está um pouco menor durante o dia. Além disso, o rodízio municipal de veículos também está suspenso hoje por mais um dia. E aí a CET, que é a empresa aqui do Trânsito de São Paulo, que é o órgão que coordena o Trânsito de São Paulo, já anunciou que pelo menos até sexta-feira o rodízio municipal de veículos estará suspenso. Mesmo com esse rodízio suspenso, a gente percebe
menos carros nas ruas aqui da capital. Ontem, por exemplo, até para fazer as reportagens, a gente reparou aí, parecia um feriado, Mona Lisa. Sim. Você também deve ter reparado isso circulando pela cidade durante o dia e todo mundo, né? A impressão que todo mundo tem, até pela falta de combustível também, Mona Lisa. Exato, um esvaziamento total, Tiago. E não era qualquer feriado que parecia, era aquele feriado, como eu disse na abertura, tipo, parecia 1º de janeiro, quando cai numa segunda-feira de tão vazia que estava a cidade. Obrigada, Tiago, a toda a equipe. Obrigada. E é o seguinte, em muitas cidades do país, né, a gente está mostrando isso já há alguns dias, essa situação está se repetindo. Motoristas estão passando a madrugada na fila para tentar abastecer o carro. O repórter Romeu Neto está num posto em Marília, no interior de São Paulo, onde teve gente, então, que dormiu, aliás, que deve estar dormindo ainda dentro do carro, à espera de combustível. Oi, Romeu, bom dia, o que você nos conta? Ô, Mona Lisa, bom dia para você, para todo mundo que acompanha o Hora 1. Teve motorista, sim, que dormiu dentro do carro, motociclista que dormiu na calçada, tudo para não perder o lugar na fila e conseguir abastecer. Para se ter uma ideia, a fila ela tem mais de 2 quilômetros, ela vai... Consequência, né, que é a falta de combustível para as pessoas, a movimentação diferente no transporte público, outra consequência agora. Quase 70 milhões de aves já morreram por causa da paralisação dos caminhoneiros, que é, né, essa paralisação que está impedindo o transporte, então, de animais e de ração pelo país. O impacto atinge também, gente, a produção de carne bovina. Cargas paradas, muito do que o país produz é o alimento que não está chegando à mesa do consumidor. Nos supermercados, prateleiras vazias. No campo, o estrago também é grande e os prejuízos se acumulam. Nesta granja, no interior de São Paulo, são mais de 170 mil frangos que estão sem receber ração há mais de 24 horas. As aves estão apenas tomando água. Previsão de abate era com 44 dias. E já estão 4 dias, já depois da previsão do abate, parado aqui na granja. O maior frigorífico de Minas Gerais, com capacidade para abater 200 mil aves por dia, suspendeu as atividades por falta de matéria-prima. Mato Grosso, que tem o maior rebanho bovino do país, com quase 30 milhões de cabeças, não está conseguindo alimentar nem abater o rebanho. A falta de transporte também está comprometendo o abastecimento aqui na ponta. Alguns cortes já não são mais encontrados nos açougues. Nosso fornecimento ele reduziu em torno de 30% desde o início da semana. E agora? Os produtores têm as suas obrigações para cumprir, os animais têm dia para deixar a fazenda, a indústria tem as suas obrigações na exportação, por exemplo. Então é um prejuízo muito grande. No Rio Grande do Sul, a preocupação é com o gado leiteiro, que já amarga um prejuízo de 40 milhões de reais. Segundo o Sindicato da Indústria de Laticínio, 32 milhões de litros de leite já foram perdidos desde o início da greve no estado. A dona dessa propriedade já está racionando a ração para os animais. Essa redução de comida que as vacas estão sofrendo hoje vão ter reflexos até o ano que vem, né? Porque a gente vai ter vaca que vai ter dificuldade em emprenhar, vaca que perdeu o pico de produção e que não vai recuperar. A torcida é para que a paralisação acabe logo para evitar prejuízos, como os do seu Eliomar, que já perdeu cerca de 1.000 frangos desde o início da greve. Eu tô mal, né? Vontade de chorar, né? Porque todo dia perdendo, cada vez perde mais. É complicado. Daqui a pouco a gente volta a falar, então, sobre as consequências, né, desse movimento dos caminhoneiros em todo o país. Agora você já viu? O nosso assunto é a previsão do tempo. Oi, Isabela, bom dia. Bom dia, Mona Lisa. Bom dia para você também. Conta pra gente. Ó, sendo bem objetiva, terça-feira de tempo firme na maior parte dos estados. Ainda faz um pouquinho de frio agora cedo em parte do centro-sul do país, mas quando o sol aparecer, a temperatura vai subir. Agora a chuva, por enquanto, ela vai ficar concentrada nos mesmos lugares de ontem. Vou te mostrar aqui no telão, vai ficar mais fácil você visualizar, para a gente ver o que aconteceu ontem e o que vai acontecer hoje. Repetindo, tá? Então a gente vê aqui chuva do Acre passando pela região norte e vindo aqui do sul da Bahia. Salvador choveu 41 milímetros, a gente falou mesmo que no Recôncavo Baiano seria a chuva mais volumosa. Barreirinhas, que é a porta ali dos Lençóis Maranhenses, 65 milímetros e Belém 49. Hoje a gente vai ter o mesmo padrão de chuva aqui entre a região norte, avançando aqui até o sul da Bahia. E aí tem um pouquinho de chuva aqui para o Espírito Santo e região dos Lagos no Rio, por conta da umidade que chega do mar, tá certo? Chuvica.
chuvinha. Então vem aqui a umidade do mar, provoca essa chuva de novo, então aqui no Recôncavo Baiano, e mais um dia com chuva aqui no norte do Maranhão, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas e Acre. Olhando pela nossa tabela, então a gente vê quanto o azul mais escuro, mais volume de chuva. Já no restante do país, todo esse amarelão, então, está representando a massa de ar seco. Então, é uma grande massa de ar seco que esta umidade que chega do mar, a umidade para aqui. Só que depois só vem o ventinho para cá. Inclusive, hoje vai ser um dia que vai ventar de 30 a 60 quilômetros rajadas, em parte aqui do centro-oeste, do sul também, um pedacinho do sudeste, tá? A massa está firme e forte há alguns dias, né, Bela? Alguns dias, o que é normal no outono, o que é normal no inverno, né? A gente tem esse padrão aqui. E aí, essa umidade que chega para cá, fica só aqui na faixa leste. Sim. Por isso que a gente fala muito de faixa leste, né? Faixa leste da Bahia. Então é só esse pedacinho mesmo. As temperaturas mínimas, veja só a diferença. 17 para Florianópolis, 12 para São Paulo, a mesma de Belo Horizonte, 24 lá para Palmas. Agora dá uma olhada nas máximas. 27 em Porto Alegre, porque tem uma frente fria se aproximando e toda vez que uma frente fria está se aproximando, quem está na frente da frente acaba ficando com aquela sensação de abafamento. Depois eu vou contar melhor sobre isso, mas então só para terminar aqui o nosso mapa de máximas, 24 para Florianópolis, para São Paulo, 25 Belo Horizonte, a mesma de Brasília, 30 para Manaus. Isso, daqui a pouquinho a gente traz outros detalhes. Tem muita gente pensando no feriado, mudando até de planos. Falaremos já sobre isso. Por causa das condições, enfim, não tem mais combustível, mas vem feriado aí sim, a gente vai detalhar tudo para vocês. Até já, Bela. Até. E que Brasil você quer para o futuro? Vamos ver agora as mensagens, então, dos cidadãos que mandaram um recado para a gente. É isso, tem muita coisa que você pode mostrar, tem muita coisa que você pode pedir aqui nos nossos telejornais, fazendo o seu vídeo. Você pode mandar a sua mensagem, o seu recado, a sua reivindicação até setembro, tá? Dicas de como fazer esse vídeo você tem no Globoplay, na página do Hora 1 na internet e também no g1.com.br/Brasil que eu quero. Lembrando que nesses 3 endereços vocês também podem rever as mensagens. E depois do intervalo, você vai ver aqui no Hora 1. O governo investiga uma denúncia. Pessoas infiltradas no movimento dos caminhoneiros estariam impedindo o fim da greve. E o ministro da Fazenda fala em aumento de impostos para pagar a conta do acordo com os caminhoneiros. Daqui a pouco a gente volta a falar, então, sobre as consequências, né, desse movimento dos caminhoneiros em todo o país. Agora você já viu? O nosso assunto é a previsão do tempo. Oi, Isabela, bom dia. Bom dia, Mona Lisa. Bom dia para você também. Conta pra gente. Ó, sendo bem objetiva, terça-feira de tempo firme na maior parte dos estados. Ainda faz um pouquinho de frio agora cedo em parte do centro-sul do país, mas quando o sol aparecer a temperatura vai subir. Agora a chuva, por enquanto, ela vai ficar concentrada nos mesmos lugares de ontem. Vou te mostrar aqui no telão, vai ficar mais fácil você visualizar para a gente ver o que aconteceu ontem e o que vai acontecer hoje. Repetindo, tá? Então a gente vê aqui chuva do Acre passando pela região norte e vindo aqui do sul da Bahia. Salvador choveu 41 milímetros, a gente falou mesmo que no Recôncavo Baiano seria a chuva mais volumosa. Barreirinhas, que é a porta ali dos Lençóis Maranhenses, 65 milímetros e Belém 49. Hoje a gente vai ter o mesmo padrão de chuva aqui entre a região norte, avançando aqui até o sul da Bahia. E aí tem um pouquinho de chuva aqui para o Espírito Santo e região dos Lagos no Rio, por conta da umidade que chega do mar, tá certo? Chuvica? Chuvinha. Então vem aqui a umidade do mar, provoca essa chuva de novo, então aqui no Recôncavo Baiano, e mais um dia com chuva aqui no norte do Maranhão, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas e Acre. Olhando pela nossa tabela, então a gente vê quanto o azul mais escuro, mais volume de chuva. Já no restante do país, todo esse amarelão, então, está representando a massa de ar seco. Então, é uma grande massa de ar seco que esta umidade que chega do mar, a umidade para aqui. Só que depois só vem o ventinho para cá. Inclusive, hoje vai ser um dia que vai ventar de 30 a 60 quilômetros rajadas, em parte aqui do centro-oeste, do sul também, um pedacinho do sudeste, tá? A massa está firme e forte há alguns dias, né, Bela? Alguns dias, o que é normal no outono, o que é normal no inverno, né? A gente tem esse padrão aqui. E aí, essa umidade que chega para
para cá, fica só aqui na faixa leste. Sim. Por isso que a gente fala muito de faixa leste, né? Faixa leste da Bahia. Então é só esse pedacinho mesmo. As temperaturas mínimas, veja só a diferença. 17 para Florianópolis, 12 para São Paulo, a mesma de Belo Horizonte, 24 lá para Palmas. Agora dá uma olhada nas máximas. Total. 27 Sobe em Porto bastante, Alegre, porque sim. tem uma frente fria se aproximando e toda vez que uma frente fria está se aproximando, quem está na frente da frente acaba ficando com aquela sensação de abafamento. Depois eu vou contar melhor sobre isso, mas então só para terminar aqui o nosso mapa de máximas, 24 para Florianópolis, para São Paulo, 25 Belo Horizonte, a mesma de Brasília, 30 para Manaus. Isso, daqui a pouquinho a gente traz outros detalhes. Tem muita gente pensando no feriado, mudando até de planos. Falaremos já sobre isso. Por causa das condições, enfim, não tem mais combustível, mas vem feriado assim e a gente vai detalhar tudo para vocês. Até já, Bela. Até. E que Brasil você quer para o futuro? Vamos ver agora as mensagens, então, dos cidadãos que mandaram um recado para a gente. Eu sou Alexandre, de Itabapuã, do interior do estado de São Paulo. O Brasil que eu quero para mim é que a juventude participe mais efetivamente da política. Estamos de volta para falar mais, né, sobre as consequências da manifestação dos caminhoneiros. O governo vive a expectativa de que os caminhoneiros voltem imediatamente ao trabalho, isso desde ontem, e faz a conta também de quanto vai custar o acordo com os grevistas. O número é alto, é salgado, 9 bilhões e meio de reais. O ministro da Fazenda não disse como, mas foi explícito ao afirmar que o governo vai ter que aumentar imposto ou reduzir benefícios fiscais para cobrir parte do programa de redução do preço do diesel. As medidas que nós estamos colocando aqui, elas podem ser majoração de impostos, podem ser eliminação de benefícios hoje existentes. O importante é que as medidas que a gente esteja adotando, que podem ser através de lei ou através de decreto, gerem o recurso necessário para fazer a compensação. Então eu tenho que chegar no final do ano com a mesma arrecadação que eu teria se os 16 centavos fossem mantidos através da CID e do PIS/COFINS. Isso. Guardia reafirmou que a Petrobras não vai arcar com nenhum custo desta redução no preço do diesel. A redução definida pelo governo e aceita pelos líderes do movimento é de 46 centavos por litro de diesel, 30 centavos dos cofres do governo, 5 centavos do fim da cobrança da CID sobre o combustível, 11 centavos da redução das alíquotas do PIS e do COFINS, que vai ter que reservar 9 bilhões e meio de reais do orçamento. Com a decisão de zerar a CID e reduzir as alíquotas do PIS e COFINS sobre o diesel, o governo vai deixar de arrecadar até o fim do ano 4 bilhões de reais. A Lei de Responsabilidade Fiscal obriga o governo a apresentar uma outra fonte de receita para cobrir esse buraco. Cerca de 2 bilhões de reais deverão vir da reoneração da folha de pagamento, o fim de subsídios dados a empresas que contratam muitos trabalhadores. Mas ainda fica um rombo de 2 bilhões de reais. O CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, está investigando os protestos dos caminhoneiros. Há uma suspeita de que associações, federações, empresários e pessoas físicas premeditaram uma ação coordenada, que configura uma fraude à concorrência. Essa prática é ilegal e conhecida como lockout. O CAD ainda vai marcar os depoimentos dos investigados. Em outra frente, a Polícia Federal está levantando dados e nomes de empresas porque suspeita que elas estejam por trás da paralisação, o que é proibido por lei. São 48 inquéritos abertos em 25 estados. Nesta cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Temer também afirmou que preferiu o diálogo ao confronto e pediu que os caminhoneiros correspondam ao esforço feito pelo governo. A nossa vocação é do acerto, do diálogo, da conciliação, do ajuste, que é o que fizemos ao longo desta semana. E tenho absoluta convicção, todos nós irmanados, e naturalmente aqueles que estão na chamada greve, agora já recomendada pelos seus líderes, como devemos cessar, tenho certeza que tudo isto trará muita tranquilidade. O Sindicato Nacional dos Cegonheiros disse que os motoristas estão aguardando que haja segurança nas rodovias para voltar ao trabalho e combustível, já que as carretas estão desabastecidas. A Federação das Empresas de Transporte de Carga e Logística de Santa Catarina disse que o processo de reabastecimento vai ser gradativo e pode levar até 7 dias para se normalizar.
A Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos orientou seus associados, que entendem que as propostas do governo ainda estão em desacordo com suas reivindicações, a liberarem a circulação de combustíveis, inclusive gás de cozinha, produtos destinados à merenda escolar, produtos e alimentos destinados à saúde pública e hospitais, leite e caminhões com adesivo da Defesa Civil. Algumas associações de caminhoneiros que defendem a volta ao trabalho denunciaram interesses políticos de infiltrados. Não é o caminhoneiro mais que está fazendo greve. Tem um grupo muito forte de intervencionista nisso aí. Eu vi isso aqui agora em Brasília, na parte da manhã. Eles estão prendendo caminhão em tudo que é lugar. Na Vila Carioca, lá nas bases, são pessoas que querem derrubar o governo. Eu não tenho nada que ver com essas pessoas e nem os nossos caminhoneiros autônomos têm. Mas eles estão sendo usados por isso. E nós não vamos aceitar essa situação. O pessoal quer voltar a trabalhar, eles têm medo porque estão sendo ameaçados de forma violenta, não mostram armas, mas levanta a camisa, a blusa, e isso está pegando em todo lugar do país. O ministro da Casa Civil disse que o governo está monitorando o movimento e que já identificou a presença de pessoas que não fazem parte da categoria. Nós vamos fazer de tudo para que os infiltrados, que em alguns casos a gente sabe que é uma proporção muito grande, sejam separados pelas nossas autoridades para que os caminhoneiros possam efetivamente, na livre manifestação de sua vontade, poder voltar a trabalhar, mas esse é um movimento que não é tão rápido quanto nós gostaríamos. A consequência direta de todas essas falas, de toda essa circunstância que nós estamos vendo em todo o país é também a seguinte: no mercado financeiro, tá? A bolsa despencou e o dólar subiu, claro, em reação à incerteza sobre os rumos da paralisação dos caminhoneiros. Foi um dia mais nervoso do que o normal na Bolsa de Valores de São Paulo. Nesta segunda-feira, o Ibovespa fechou em queda de 4,5%. O dólar subiu. Quase todas as ações do Ibovespa caíram, puxadas pelos papéis da Petrobras, que desvalorizaram mais de 14%. Desde o início da greve, a Petrobras já perdeu quase 126 bilhões de reais em valor de mercado. E agora é a quarta empresa mais valiosa do Brasil. A Petrobras comunicou oficialmente ao mercado sobre a redução no preço do diesel anunciada pelo governo. No documento, a empresa deixa claro que não vai subsidiar o preço e não terá prejuízo, já que será ressarcida pela União em modalidade a ser definida. Numa carta dirigida aos funcionários, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, e os diretores da companhia dizem que estão enfrentando um enorme desafio. Que nessas últimas semanas, a empresa viveu um choque no petróleo e no valor do dólar. Eles afirmam ainda que praticar preços abaixo da referência do mercado aumentaria o endividamento, colocando em risco os investimentos que garantem o futuro da empresa. A carta traz uma pergunta: como a Petrobras pode ajudar o Brasil neste momento? E responde: não acreditamos que seja com paralisações e pressões para redução de preços. Os economistas observam atentos os desdobramentos da crise. Eu acho que ela recupera se conseguir recuperar a credibilidade para a política de preços que vinha sendo desenvolvida. Se vai ser em 60 dias, ou se vai ser em 30, ou se vai ser todo dia, como ela fazia, pouco importa. Mas a Petrobras não pode arcar com custos, não pode subsidiar derivados de petróleo no mercado local. Depois do intervalo, você vai ver aqui no Hora 1 os efeitos da greve dos caminhoneiros na vida dos estudantes e do comércio. E o primeiro dia de Estamos de volta para falar mais sobre as consequências da paralisação dos caminhoneiros. É que a falta de combustível afeta em cheio, a vida de milhares de estudantes. Universidades e escolas cancelaram as aulas. Restaurantes, bares e lojas também ficaram vazios e calculam agora os prejuízos. Em meio à crise de abastecimento, São Paulo deu falta até do congestionamento. Avenidas e marginais vazias numa segunda-feira. Calmaria também em Mato Grosso,
onde o governo decretou ponto facultativo. Tribunal de Justiça, Ministério Público e Assembleia Legislativa não funcionaram. Seu Josinei queria retirar a segunda via do RG. Tá fechado, né? Deixar para outro dia a gente vem aí. Os 30 mil alunos da Universidade Federal de Sergipe estão sem aula desde sexta-feira. Situação semelhante à dos 160 mil estudantes das escolas da rede estadual. A gente tem que estudar, porque depois quem vale é pra gente, né? A prova. No entorno de Brasília, as escolas municipais também suspenderam as aulas. Mais de 70 mil alunos foram prejudicados. Em São Paulo, as escolas públicas funcionaram. Já a USP e a Unicamp ficam sem aula até quarta-feira. Restaurantes por todo o país sofreram com a falta de abastecimento. Em Belém, Neuci já avisou os clientes. Não está tendo a mercadoria. Sem combustível, a economia do país ficou a pé. Nem os clientes do engraxate, que vive do movimento do horário comercial. Pois é, e esses números, enfim, todas essas consequências na economia só aumentam a cada dia. Por quê? Porque tem uma série de coisas que ainda acontecem que emperram que a roda da economia gire. Por exemplo, o que está acontecendo no Porto de Santos, porque os caminhoneiros mantêm o bloqueio nos acessos ao Porto de Santos. Em São Paulo, a Solange Freitas está mostrando essa situação. Solange, ontem a gente falava, né, da chegada dos fuzileiros, enfim, helicópteros. O que acontece que ainda existe esse bloqueio e que está aquele monte de container, um empilhado no outro, enfim, e até com a possibilidade de perda de grande parte das cargas, né? O que está acontecendo? Oi, Mona Lisa, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, apesar do presidente Michel Temer ter dito que precisava retomar as operações portuárias rapidamente e por isso no domingo até enviou a Marinha para cá, 300 fuzileiros navais, o que a gente vê até hoje é que nada aconteceu, está tudo parado. E aí o Porto de Santos começa a calcular prejuízos. Segundo o Sindicato das Agências Marítimas do Estado de São Paulo, o prejuízo já chega a 370 milhões de reais. Só nos 5 primeiros dias de paralisação, 250 mil toneladas de carga deixaram de ser movimentadas. Ou seja, a mercadoria vem de navio, chega nos terminais, é descarregada, mas fica acumulada nos terminais. 18 mil contêineres estão acumulados hoje nas empresas portuárias. E por aqui, os caminhoneiros continuam parados, eles estão mobilizados aqui em Santos, no acesso aos terminais portuários. Em Guarujá também, na outra margem do porto, eles estão parados e ainda em Cubatão, em frente à refinaria da Petrobras, Mona Lisa. É isso, situação complicadíssima, então, e claro, com consequências que só aumentam a cada dia. Obrigada, Solange, você e a toda a equipe. Agora a gente muda de assunto para falar da previsão do tempo, porque tem um monte de recado importante e tem também, está chegando o feriadão. Opa, vamos falar dele. Conta, Bela. Ona, olha, primeiro bom dia para você que está chegando agora, né? Nós falamos mais cedo sobre a chuva que está nas bordas do país, porque tem umidade chegando do mar, então hoje vai ser mais um dia com chuva volumosa no Recôncavo Baiano, nós já mostramos que ontem choveu bastante. Também tem uma chuvinha aqui para a região dos lagos, parte do Espírito Santo. E aí, no meio do caminho dessa umidade, tem uma zona de convergência intertropical. Ela não costuma ficar muito aqui no outono, mas lembra que ela sempre vai ficar onde está mais quente. Então, ela é um fenômeno da natureza que ajuda a organizar a umidade, ou seja, essa umidade que chega aqui junta com essa aqui também e se espalha aqui para a região norte. É a circulação desse vento que está aqui. Tá certo? E que já no restante do país. Exatamente ali, porque no restante a diferença é total, né? Totalmente. Essa umidade, ela para aqui, depois só chega vento. Vou mostrar no próximo mapa. Tá. Veja só, nós temos aqui então todo esse amarelo que representa essa massa de ar seco, mas o próximo mapa está muito interessante. Vamos lá. Os alertas para hoje, os avisos de hoje. Então, chuva forte para quem? Parte aqui norte do Amazonas, Roraima, Amapá e Pará. Chuva mais moderada, então aqui mais para o interior, vamos chamar assim, para a parte central do Amazonas e do Pará. Chuva também moderada, como nós falamos aqui do Recôncavo Baiano até o sul da Bahia. Agora,
No restante do país, umidade abaixo de 30%. Essa umidade do ar tende a cair, especialmente depois do almoço, quando a gente atinge a temperatura máxima. Agora, tá vendo que tem um pontilhado aqui? Sim. Que pega aqui Mato Grosso, Tocantins, parte da Bahia, até aqui parte de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O quê? É um dia que vai ventar, tá? Sim. Então, rajadas entre 35 e 54, porque este vento que chega aqui do mar, a umidade para aqui, mas aí o vento continua. Sim, tá? nossa, então, gostei, bem didática, Arte. Então, tem um pouquinho de cada coisa para cada estado, claro, né? Um país aí do nosso tamanho vai ter realmente características muito distintas. Olha as temperaturas máximas, o que acontece. Centro-Norte continuam altas, como também é normal no outono. Centro-Sul, a gente já vê uma elevação. Sim, uma coisa bem diferente. Porto Alegre. Agora veja Porto Alegre 27. Esse 27 é consequência da frente fria que está se aproximando. Mais uma? Mais uma. Ela só chega amanhã, vai provocar chuva, mostro no próximo mapa. Mas quero chamar realmente atenção para isso, porque a gente está vindo de dias em que a temperatura não estava nem chegando a 20 graus na região sul. Hoje, então, 24 para Florianópolis, a mesma de São Paulo. 25 em Belo Horizonte, a mesma de Brasília. Então, Belo Horizonte, Brasília e São Paulo, que estão começando com temperaturas mais baixas. Depois vem o sol, sobe um pouquinho, mas não tanto quanto o Rio, que hoje chega a 28. E Campo Grande, 30. E Cuiabá volta a passar dos 30 graus. Exato. Então, previsão de 34. Para encerrar, agora sim, o que vai acontecer? A frente fria que hoje está se aproximando, amanhã ela realmente chega no Rio Grande do Sul, provoca, então, bastante chuva em grande parte do estado. Amanhã, quarta-feira. Na quinta, feriado de Corpus Christi. Aí essa chuva ela se espalha pela região sul e chega aqui no sudeste no final de semana. Tá. Com, inclusive, queda de temperatura. Tá, sabadão, é isso? Sabadão aqui em São Paulo. Então, para você que está programando o seu feriado, posso dizer que a principal mudança que começa amanhã é essa frente fria chegando, espalhando chuva pela região e depois só no sábado chega aqui no sudeste. É isso, o recado está para você se programar direitinho, já separar aí a roupa certa e saber o que fazer. Amanhã Bela, a gente confirma mais detalhes. Obrigada, bom dia. Até. Agora o esporte para você, porque a seleção brasileira está se preparando em Londres para o amistoso de domingo contra a Croácia. O Mauro Naves tem as informações para a gente, vamos ver. É isso, acabou o Hora 1 de hoje no Globoplay. Você pode ir lá e rever todas as nossas reportagens, todas as nossas informações. Claro que a prestação de serviço, todas as consequências sobre a paralisação dos caminhoneiros, vocês continuam acompanhando na nossa programação, no noticiário local, depois no Bom Dia Brasil e, é claro, durante toda a nossa programação. Eu desejo uma ótima terça-feira, independentemente das dificuldades, e quero revê-los amanhã a partir das 5. Até lá. Tchau, tchau.